Olá, meus amores do terceiro ano. Vamos aprender com a aula de hoje sobre números de oxidação. Esse conteúdo que eu vou passar aqui para vocês, ele é a base para todo o segundo bimestre de Química. Por isso que eu fiz questão de gravar essa aula para poder não ficar nenhuma dúvida, tá bom? Essa tabela ela pode ser consultada no início, mas depois, com o tempo, vocês acabam decorando esses valores de tanto a gente fazer exercício e acaba pegando prática. Tá bom? Primeiro, nós vamos aprender sobre número de oxidação. O que é o número de oxidação? O número de oxidação vai indicar para a gente quantos elétrons que cada substância vai perder ou ganhar numa reação química. Nós vamos ver lá na frente reações de oxirredução. Então, são reações onde acontece uma oxidação e uma redução. Só que para eu saber quem está oxidando ou para eu saber quem está reduzindo, eu tenho que conhecer o número de oxidação. Então, os números de oxidação de alguns elementos, eles são fixos, tá? Aí eu coloquei aqui, quais são os NOx fixos? Eu tenho os NOx do grupo 1A, onde no grupo 1A é aquele grupo é o primeiro grupo ali da tabela periódica. Todos os elementos que estão ali naquele grupo, eles têm o NOx mais 1. É o lítio, o sódio, o potássio, o rubídio, o césio e o frâncio. No 2A, que é logo a segunda coluna que tem, eu tenho o berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Esses têm o NOx mais 2. A prata sempre vai ter o NOx no valor igual a mais 1. O zinco sempre vai ter o NOx no valor mais 2. O alumínio sempre vai ter um NOx no valor mais 3. O enxofre vai ser o NOx menos 2. O que significa cada um desses números aqui? Por que eu tenho esses números? Esses elementos aqui, o lítio, o sódio, esses elementos eles possuem um elétron na última camada. Como eles têm um elétron na última camada, a tendência é que eles percam esse elétron. E sempre que um átomo ele perde o elétron é carga negativa. Então, se ele perder um elétron, ele vai ficar com uma carga positiva de mais 1. No grupo 2A, são 2 elétrons na última camada. Se ele tem tendência a perder esses 2 elétrons na última camada, perdeu carga negativa, provavelmente então vai ficar com a carga mais 2. A prata vai ficar sempre, então, como eu tinha dito, mais 1, por ter esse 1 elétron na última camada, o zinco mais 2. O alumínio, ele possui 3 elétrons na última camada, perde esses 3 elétrons. Se ele perde os 3, vai ficar com carga mais 3. Então, o que eu posso observar? Que toda vez que um átomo ele perde elétrons, ele vai ficar com uma carga positiva. Isso vai ser muito importante para quando a gente estiver calculando, determinando as reações de oxidação e redução. O enxofre, ele precisa de 2 elétrons na última camada para adquirir estabilidade. Se ele precisa de 2 elétrons na última camada, então a tendência é que nas reações químicas ele ganhe esses 2 elétrons. Se ele vai ganhar elétron é carga negativa, ele vai ficar com menos 2. A mesma coisa é o flúor, cloro, bromo e o iodo. Esses elementos aqui, eles têm 7 elétrons na última camada. Todos os átomos que possuem 7 elétrons na última camada, para eles adquirirem estabilidade, só falta um, que é para completar o octeto. Então, se ganha um elétron, vai ganhar elétron carga negativa, vai ficar com menos 1. O hidrogênio só tem um elétron, então a tendência, na maioria dos casos, é que ele perca esse um elétron, então vai ficar mais 1. E o oxigênio, menos 2. Vai ter casos que o hidrogênio e o oxigênio não vão ter esses valores aqui, mas isso eu vou deixar um pouquinho mais para frente, tá bom? Primeiro vamos trabalhar com hidrogênio sempre mais 1, com oxigênio sendo menos 2, tá? Aí, esses aqui então são os NOx fixos. Como é que eu vou determinar isso daqui? Onde é que eu vou usar? Eu preciso decorar esses 4 tópicos aqui. Primeiro, quando a substância é simples. Quando a substância é simples, o NOx é sempre 0, independente do átomo que forme. Pode ser nitrogênio, oxigênio, hidrogênio. É uma substância simples, o NOx é igual a 0. O que é uma substância simples? É uma substância formada de um único elemento. Então, eu tenho aqui, ó, esse aqui é o nitrogênio. O nitrogênio só é formado por elemento químico nitrogênio. Então, é uma substância simples.
O gás oxigênio só é formado por oxigênio. Então, substância simples, NOx igual a zero. O gás hidrogênio só é formado por átomos de hidrogênio. Então, o NOx é igual a zero, tá? Quando eu tenho uma molécula neutra, o que é uma molécula neutra? Molécula, eu já não vou ter mais uma substância simples. Eu vou ter uma reação, uma ligação química entre átomos diferentes. Por exemplo, H2SO4. Eu tenho hidrogênio, eu tenho enxofre, eu tenho oxigênio. Mas a minha molécula é neutra, ela não apresenta nenhum sinal aqui. Se ela não apresenta nenhum sinal aqui, então o NOx total dela é igual a zero. NH3 é a molécula da amônia. Eu tenho nitrogênio e eu tenho hidrogênio. O NOx total é igual a zero. Quando for NOx de íons, o que são íons? São elementos químicos, são átomos, aonde eu já tenho ali uma carga negativa ou positiva. O NOx total vai ser a carga desse íon. Então, tem aqui o oxigênio com carga 2-. Então, nesse caso, o oxigênio vai ser -2. Na mais 1. Então, nesse caso, é mais 1. Ele já perdeu ou ganhou elétrons. Quando eu tenho uma estrutura iônica, o que é estrutura iônica? É uma molécula que ela não está neutra, ela está eletrizada, ela está com falta ou com excesso de elétrons. Então, a carga total vai ser a carga do próprio íon. HPO4 é a molécula. Se eu não tivesse esse -2 aqui, seria uma molécula neutra. Se fosse uma molécula neutra, o NOx total seria igual a zero. Mas como não é uma molécula neutra, eu tenho uma carga, essa carga ela vale -2. Então, o NOx total é igual a -2. Essa tabelinha eu vou colocar para vocês junto com o resumo que está tudo detalhadozinho, tudo explicadinho, para vocês poderem trabalhar, quando forem fazer todas as questões, só precisar olhar para cá que já dá para tirar todas as dúvidas. Como é que vai ser cobrado isso em exercício? Eu tenho lá exemplo. Eu dei para vocês aqui, ó, uma substância, H2SO4. Eu quero calcular o número de oxidação dessa substância, do H2SO4. Eu, consultando a tabela, eu já sei que o hidrogênio, eu venho aqui e procuro, que meu hidrogênio, ele tem NOx igual a mais 1. Então, eu vim aqui e coloquei, ó, NOx do hidrogênio mais 1. Eu consultando a tabela, eu vejo que o oxigênio, ele tem o número de oxidação igual a -2. Então, eu venho aqui e coloco -2. Eu não sei o número de oxidação do enxofre. Eu preciso calcular esse número. Então, vejo que é uma substância neutra, uma molécula neutra. Se é uma molécula neutra, o número de oxidação total é igual a zero. Como é que eu vou fazer a minha continha agora? Eu tenho 2 hidrogênios, então eu vou fazer 2 vezes o valor do número de oxidação do hidrogênio, que é mais 1, mais o número de oxidação do enxofre, que eu não sei. Se eu não sei, vou chamar de X, mais 4 vezes o número de oxidação do oxigênio. Por que eu coloquei o 4 aqui? Porque eu tenho 4 oxigênios. E o valor total vai ser igual a zero, porque é uma molécula neutra, e a molécula neutra, o número de oxidação sempre vai ser igual a zero. Como é que vai ficar o cálculo, então? 2 vezes 1, 2, mais o x, que eu não sei o valor, mais 4 vezes o -2, que dá -8. Isso tudo é igual a zero. Então, eu tenho que isolar no primeiro membro x. Os números vão para o segundo. Quem é menos... Ih, gente, eu fiz aqui o contrário, fiz direto. Quem é menos vai para o outro lado como sendo mais. Então, aqui não é -8, aqui é -8. Então, vai para o outro lado mais 8, certo? E aqui, então, vai ficar -2. -2 mais 8 igual a 6. Desculpa aí o erro, é que eu já tinha colocado o valor do resultado, fiz direto. Então, vai ficar, voltando, -8 vai para o outro lado, mais 8. Mais 2 vem para o outro lado, -2. -2 mais 8 igual a mais 6.
Isso significa o quê? Que o número de oxidação do enxofre é mais 6. Beleza? Vamos então para o segundo exemplo. Eu tenho lá Na4P2O7. Consultando a tabela, vejo que o meu Na é do grupo 1A. Se o meu Na é do grupo 1A, então o meu número de oxidação mais 1. Vem aqui, coloquei Na, número de oxidação mais 1. O P eu não sei. Geralmente a gente não vai saber dos elementos que se encontram no meio, sempre das extremidades. Na maioria dos exercícios é assim. Do oxigênio. O oxigênio a gente já sabe que o oxigênio é menos 2. E isso aqui é uma molécula neutra. Molécula neutra, número de oxidação igual a 0. Então, número de oxidação, 0. O que eu tenho então? 4 vezes o Na. Se o Na é mais 1, 4 vezes mais 1. Mais 2 vezes o P, que eu não sei o número de oxidação. Então, vou chamar de 2x. Mais 7 vezes o número de oxidação do oxigênio, que é menos 2. 7 vezes o menos 2. Molécula neutra igual a 0. 4 vezes 1, 4. Mais 2x mais 7 vezes o menos 2. Menos 14 igual a 0. Isolando quem tem x. 2x igual menos 14, vai para o outro lado, mais 14. Mais 4, vem para o outro lado, menos 4. Aqui eu acertei. Mais 14 menos 4 igual a 10. 2x igual a 10, então x igual a 5. Então, o número de oxidação do P, que eu não sabia, ele vale mais 5. Ok? E agora, quando eu tiver uma estrutura iônica, aqui, NH4, onde o meu total é mais 1. Como é que eu vou saber que é uma estrutura iônica e não uma molécula neutra? A molécula neutra não vai aparecer nenhum sinalzinho, nenhum número, nenhum valor aqui em cima. Sempre que aparecer um valorzinho aqui em cima, é o valor da minha carga, tá bom? Nitrogênio e hidrogênio. Eu sei quanto vale o hidrogênio. Consultando a minha tabela, hidrogênio é igual a mais 1. Então, eu tenho aqui, ó, hidrogênio igual a mais 1, certo? É o que está aqui de laranja. O número total da minha carga é mais 1. Então, o que eu vou ter? O x, que eu não sei o valor do nitrogênio, então vai ficar x, mais 4 vezes o 1, porque o número de oxidação do hidrogênio é 1. 4 vezes 1, 4. Igual a mais 1, que é a carga total da minha estrutura iônica. Então, ficou x mais 4 vezes 1, 4, igual a mais 1. X igual mais 1 mais 4 vai passar para o outro lado, menos 4. X igual a menos 3. Número de oxidação do nitrogênio igual a menos 3. Gente, eu deixei agora lá na listinha de exercício, no resumozinho que eu preparei para vocês, algumas moléculas, algumas substâncias para vocês calcularem o número de oxidação. Façam esses exercícios como aprendizagem para ver se tem alguma dúvida. Se apresentar alguma dúvida, envia nos comentários e na medida do possível eu vou tentando responder, tá bom? E na próxima aula eu começo com vocês a parte de oxidação e redução. Mas para a gente aprender a parte de oxidação e redução, isso daqui já tem que estar bem fixo na cabecinha de vocês, tá bom? Beijo a todos e obrigada.